mas também porque a minha família está presente, toda ela. Ali está minha mãe, está o meu pai. Não sei se vocês já conhecem, mas hoje eu vou dar a honra de vocês conhecerem a minha mãe. Mãe, fique em pé. Essa é a diaconisa Roseli, lá de Avaré. E o meu pai, o seu João Tavares, que está presente aqui hoje. Então eu tenho pai e tenho mãe. Se vocês não conheciam, agora vocês conhecem. Está ali também, agradeço muito a presença do meu cunhado, Tiago, da Luciana, minha irmã. Não vou fazer essa tortura com vocês. Meus irmãos, então nós vamos hoje estudar o Salmo 139 juntos. E eu vou ler para vocês a primeira parte desse salmo, que eu separei em 3 blocos. Esse primeiro bloco nós vamos ler juntos até o verso 6. Se você quiser acompanhar a leitura comigo, nós vamos fazer do verso 1 até o verso 6. Amém? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos Te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Amém. No começo desse salmo, nós já aprendemos que o Senhor, Ele nos conhece por completo. E o conhecimento dEle é íntimo e relacional conosco. Nada de mim está oculto ao Senhor, as minhas ações muito menos, e tão pouco os meus pensamentos. E também as minhas intenções. Tudo aquilo que está no íntimo do meu ser, Ele conhece. Não só nós como criaturas somos conhecidos, mas também o salmista Davi, ele está dizendo que o Senhor conhece quando Ele trabalha e quando Ele descansa também. Então, nos dá a entender que é um conhecimento de Deus a nosso respeito, relacional, de intimidade. Porque a pessoa que está no seu dia a dia, que sabe do seu trabalho, sabe do seu descanso, sabe da sua rotina, é seu amigo íntimo. As pessoas que estão com você no metrô não são seus amigos íntimos. A sua esposa que está com você vendo você trabalhar, você chegar em casa, você descansar, ela é sim uma pessoa de intimidade com você. Então Ele não nos observa de longe. Ele se envolve na nossa jornada, entende e participa da nossa história. Antes que eu fale, Ele já conhece as palavras, ou seja, as palavras não ditas também são conhecidas pelo Senhor. Aquelas palavras que a gente não consegue expressar, são conhecidas pelo Senhor. Além do mais, Ele me cerca e me protege, por trás e por diante, assim diz o salmista. É a imagem do cuidado e presença constante do Senhor conosco. Ele é íntimo, relacional, me conhece por completo. Antes que eu fale, tamanho conhecimento do Senhor a meu respeito, Ele já sabe. Às vezes na nossa relação com amigos, com a esposa, com o marido, com a mãe, com o pai, isso acontece, não acontece? Sua mãe não sabe às vezes as suas intenções antes mesmo de você falar com ela? Às vezes o seu pai já sabe que você está querendo pedir dinheiro para o pirulito. Era assim. Eu, quando era pequeno, ficava cercando a minha avó, a minha falecida avó Alzira, porque toda vez que eu ia na casa dela, eu queria comer cachorro-quente que tinha do lado da casa dela. Ela me via por perto, ela já preparava o bolsinho de dinheiro, porque ela sabia o que era. É isso, é uma intimidade que se cria, mas essa intimidade do Senhor é sobrenatural, meu irmão. Antes que você expresse, Ele já sabe. E o salmista, ele termina de um jeito maravilhoso, dizendo que o conhecimento para ele do Senhor é inalcançável. É um reconhecimento de Davi, da pequenez. É tão alto, é tão sublime, é tão completo que eu não compreendo.
eu não consigo entender como isso acontece. Eu só posso adorar e confiar. Eu não tenho outra coisa a fazer. Nesse primeiro bloco do Salmo, meus irmãos, a gente entende então o quão profundo é o conhecimento do Senhor, mas e que mesmo assim Ele nos ama. É tão difícil uma pessoa que nos conhece tanto nos amar. É tão difícil uma pessoa que sabe até os nossos pensamentos nos amar. Mas o Senhor, diferente, por mais conhecimento, mais nos ama. É diferente daquele amigo seu que de tanto relacionamento, muitas vezes algumas coisas se separam entre vocês. Muitas vezes aquela intimidade que chega a ser tóxica, às vezes atrapalha o relacionamento. Mas o Senhor não. Por nos conhecer tanto, não nos ama menos ou nos deixa de amar, mas nos ama plenamente. Nos conhecendo plenamente. E nos ama constantemente. O que Ele sabe de mim não o afasta, mas o move a cuidar. Amém? Vocês acreditam nisso, nesse relacionamento intencional do Senhor conosco? Relacional e íntimo do Senhor conosco, que nos protege e não nos recusa, mas nos guia, cuida de nós. Por eu te conhecer tanto, eu cuido de você. Assim é o relacionamento com o Senhor. Do verso 7 até o verso 12, meus irmãos, nós vamos ler agora, para entrar no segundo bloco. A partir do verso 7, então, em nome de Jesus. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? E para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são como luz. Amém. Nós vimos a figura de um Deus sempre presente, de um Deus sempre inconstante, mas também, por constância e por conhecimento sobre nós, não tem para onde fugirmos. É a primeira verdade a ser aceitada sobre isso. Não tem para onde fugir e não tem para onde escapar da presença do Senhor. Céus e terra não nos separam do Senhor. Montanhas e abismos não nos separam da presença do Senhor. Porque Ele está e Ele é. Não tem um lugar onde Ele não possa estar, porque Ele é. Nós estamos no Senhor. Mesmo nos extremos da vida, como na extremidade do mar, o Davi menciona, num exercício de fé, porque sem entender, Davi diz, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Mesmo quando eu não entender. Porque para Davi, meu irmão, não existiam naquele tempo navios que cruzavam oceanos, que cruzavam mares. Então Davi, eu imagino, de pé na frente da sua sacada, olhando para o mar, e a única coisa que ele consegue ter é a visão do sol nascendo. Então para Davi, a extremidade do mar era o desconhecido. Ele olhava para o final, ele olhava para o horizonte e não sabia o que tinha lá do outro lado. Então Davi olhava para lá, porque era o mais desconhecido para ele, e dizia, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. O que Davi está dizendo é que, Senhor, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não saiba o que fazer, eu confio que a tua mão me guia. Sem entender, Senhor, até ali a tua mão me guiará. E serei sustentado pelo Senhor. Nem a escuridão me esconde dele. Davi menciona nos seus salmos uma alegoria como se ele estivesse imaginando que mesmo se eu dissesse
que as trevas me encobrirão. Davi não está desejando trevas, mas Davi está numa hipótese em que mesmo que ele desejasse as trevas, e que a luz ao seu redor se tornassem trevas, até ali, nesse momento de escuridão, ele veria que as trevas para o Senhor também são luz. Mesmo quando tudo que era claro e seguro na minha vida se apaga, e fico cercado pela escuridão, ainda assim Deus me vê, é o que Davi está dizendo. Aleluia! O escuro do medo, o escuro da culpa, o escuro da dor, o escuro do pecado. Qual é o escuro que nos afronta? Qual é a escuridão que nos cerca? Momentos da vida em que achamos que Deus não nos enxerga ou que não se importa. A escuridão sobre mim é tamanha, as coisas estão tão reviradas, que eu acho que Deus não está nesse negócio. Deus não está me vendo. Deus não me enxerga aqui na escuridão. E Deus não se importa. Esse é o retrato do desespero, meus irmãos. Da crise de fé, da confusão emocional. Quando as trevas nos cercam, é o cenário perfeito para as vozes estranhas, para os inimigos ao nosso redor, se aproveitarem da situação e nos trazerem confusão emocional. Confusão de fé, crise de fé, desespero. Mas para Deus nenhum momento é escuro demais para agir. Davi descobre que o amor constante de Deus não é apenas luz, é também presença fiel, até nas sombras, até nos momentos de dor, nos momentos de decepção. Também é momento para a ação do Senhor. Não só apenas na luz, não só quando tudo está bem, mas no meu trabalho e no meu descanso. Assim o Senhor nos acompanha. Mesmo quando tudo escurece, Deus ainda vê. Deus ainda guia. E Deus ainda permanece. O silêncio de Deus não significa ausência, meus amados. Também guia a inquietude. O silêncio do Senhor, a presença do Senhor, também guia no silêncio. Também guia na escuridão. A mão dele é firme, mesmo quando não se pode ver. Ele age sem alarde, mas nunca falha. Você pode não estar vendo, você pode até nem estar sentindo, meu irmão. Mas o Senhor não depende de sentimentos. O Senhor não depende de ação humana, não depende de visão humana para agir. Deus não é um visitante, Ele é uma presença constante. E mesmo quando eu não vejo os sinais, eu posso confiar no caráter do Senhor. Quando não se pode ver a mão, confiamos no teu caráter, Senhor. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado, que eu não posso atingir, assim no verso 6. Davi reconhece que há um limite. Existe uma distância infinita entre o conhecimento divino e a mente humana. Davi está estabelecendo isso. É tão elevado que eu não consigo atingir. Senhor, existe um espaço entre nós. Alguns chamam esse espaço de mistério. Mas aqui, nesse salmo, nós vemos que esse espaço, o reconhecimento de Davi sobre isso, não gera nele desespero. Vocês notaram Davi desesperado no salmo? Não está desesperado. Gera adoração em Davi. Ele não tenta dominar o mistério, mas ele reverencia. Ele reverencia o Senhor com esse reconhecimento.
E mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Davi diz: Senhor, eu não entendo, eu não vejo, mas eu o adoro, eu o reverencio, eu o respeito, eu o admiro, porque eu sei que até ali o Senhor me guiará. É diferente da postura de Jó. Nós vamos fazer um paralelo só para entender essa diferença, meu amado. Nós cantamos sobre Jó hoje. Durante a maior parte do livro de Jó, ele está em profunda aflição, como todos sabem. Jó perdeu absolutamente tudo. Jó ele perdeu os bens, depois ele perdeu os filhos, e por último ele perdeu a saúde. Jó está em completo desespero, aflição e escuridão. E mesmo sem entender o motivo disso estar acontecendo, o livro todo de Jó é ele questionando e se dizendo inocente. Jó o tempo todo reforça que é inocente. Os seus amigos dizem: será, Jó? E Jó está ali: não, eu sou inocente. Esse é o enredo do livro de Jó. O problema não é Jó ter convicção do seu caráter, da sua inocência. Não é esse o problema. O problema são os questionamentos que Jó traz. Eu vou ler 3 com vocês não precisam localizar na Bíblia, mas eu vou fazer as referências e vocês podem ler depois. O primeiro está lá em Jó, no capítulo 10, no verso 3. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Jó falando para Deus isso. Aqui ele se espanta com o fato de que o ímpio prospera, enquanto ele, que é justo, sofre. Jó, no meio da dor, no meio da luta, está dizendo: olha, você não está vendo não? Por que aquele fulano ali está indo bem e eu não estou? Eu fiz a vida toda tudo certo. Jó está questionando o Senhor. Outro está lá em Jó, no capítulo 21, no verso 7. Por que vivem os ímpios? Por que chegam à velhice e aumentam o seu poder? Jó está dizendo em outras palavras: Senhor, isso parece justo para ti? Por que o ímpio prospera e eu sofro? Em outras palavras, é o que Jó está dizendo. E lá em Jó, no capítulo 24, no verso 1, Jó diz o seguinte: por que o Todo-Poderoso não marca as datas para julgamento? Porque aqueles que o conhecem não chegam a vê-las. O que Jó está dizendo é: que demora é essa em fazer justiça? Por que o Senhor não marca logo esse julgamento? Parece a gente reclamando da justiça brasileira. Eu entrei com um processo, demorou 5 anos para eu ver o juiz. Não parece? É o que Jó está dizendo. Mas que demora é essa, Senhor? Por que não marcas logo este julgamento? É como se Jó estivesse falando: parece que o Senhor tem muita coisa para fazer e não olha para o justo. Que justiça é essa então? É forte, não? Então Deus finalmente responde Jó, mas sem explicar nada sobre o motivo do sofrimento de Jó. Em vez disso, o Senhor ele faz perguntas para Jó. Eu quero ler para você algumas dessas perguntas, lá em Jó, no capítulo 38, no verso 4. E está dizendo o seguinte: então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade. Disse ele: quem é esse que obscurece o meu conhecimento? Com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, e eu vou lhe fazer perguntas, e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responde-me, se é que você sabe tanto. E meus irmãos, durante alguns capítulos, o Senhor questiona Jó. Por exemplo, no verso 12: você já deu ordens amanhã, ou mostrou a alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma tal como barro sobre o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a luz, e o seu braço erguido é quebrado. Você já foi até as nascentes do mar? Ou já passou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte foram mostradas a você, Jó?
Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia do quão imensas são as áreas da terra? Responde-me, se é que você sabe. Foi o retorno do Senhor para Jó. Essas perguntas não eram para humilhar Jó, meus irmãos. Era para levar Jó a perceber que Deus é infinitamente maior. O reconhecimento que Davi fez, Jó não fez. Enquanto Davi estava dizendo: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei, Senhor, que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Jó está dizendo: por quê? Onde está o Senhor? Essa é a diferença. Mas Deus, infinitamente maior em sabedoria e em soberania, questiona Jó, para que assim, na mente limitada de Jó, ele pudesse entender essa diferença. A mente humana não comporta os mistérios do Senhor. A gente não entende a providência de Deus. A gente não sabe por que as coisas acontecem, meus irmãos. É vã qualquer tentativa de saber o porquê, de saber os motivos, porque não nos compete. Agora, diferente, depois de ouvir bastante, Jó responde a Deus. E ele não está mais reclamando, mas agora ele reconhece. Lá no capítulo 42, até o verso 6, Jó responde ao Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E tu perguntaste, Senhor, quem é que obscurece o meu conselho sem conhecimento? É certo que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó chega ao mesmo entendimento de Davi. Antes ele tentava entender o plano de Deus. Agora o que Jó está dizendo é: antes eu ouvia falar ao teu respeito, agora eu te conheço. Aleluia! Antes eu precisava entender o porquê, agora só preciso confiar no caráter do Senhor. Meus irmãos, quando o porquê da nossa vida perde importância, o quem se torna suficiente, porque eu não preciso entender o porquê, se eu tenho Ele ao meu redor. Isso é adoração constante. Isso é constante amor. Isso é fé constante. Quando as circunstâncias me abalam, não é constante. É movido por emocionalismo, por ventos de doutrina, e não pelo caráter de Deus. Agora o silêncio de Jó é a sua maior forma de adoração. Percebam que ele termina dizendo: por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e da cinza. É como se ele dissesse: eu falei muito, e falei demais, e me arrependo. Menosprezo a mim mesmo. O silêncio de Jó agora é a maior forma de adoração. Ele não canta, não existe o cântico de Jó. Não existe a dança de Jó, porque Jó não dança. Ele não levanta as mãos, ele não vai trabalhar. Jó não toma um ministério. Jó não faz um projeto. Jó se cala para confiar no caráter do Senhor. E o calar de Jó, o silêncio de Jó, se torna a maior adoração. O maior ato de fé da vida de Jó foi o silêncio de Jó. O maior ato de fé de Jó, a maior adoração de Jó, foi ele não ter feito absolutamente nada. Em silêncio te adoro, Senhor. Em silêncio eu clamo a ti, Senhor. Em silêncio eu não preciso entender os porquês, Senhor, porque eu confio que o Senhor está comigo. Mais importante, Pai, é a tua presença.
constante ao meu redor. Porque confiamos no caráter do Senhor, e não pelo que o Senhor pode fazer e nos dar, mas no caráter daquele que nos criou e nos guiou até esse momento, que olha para nós e fala: eu não te deixarei só, filho. O cuidado silencioso é o mais constante, meu amado. Você vive ou já viveu isso na sua vida? Aqueles amigos, aqueles familiares que muito dizem e pouco fazem. Eu te amo, mas não te faz uma visita. Tamo junto, mas não te indica numa vaga de emprego. Não quer saber de você, se está bem ou se está mal. Muito se fala e pouco se faz. A diferença do Senhor é que no silêncio constante, o cuidado também é constante. O Salmo 139 descreve uma presença de Deus que é constante, mas é discreta. Tu me cercas por trás e por diante, diz Davi. Mas Davi não fala de visões, não fala de vozes, não fala de louvores. Davi está falando de presença. Davi está olhando o sol nascer e está pensando no Senhor. Está confiando no caráter do Senhor. Está dizendo: até ali eu sei que tu me guiarás. Quando eu não souber o que fazer, o Senhor me guiará. O verdadeiro cuidado de Deus se manifesta mais em nos preservar do que em intervir. Quantas vezes Deus te livrou de algo sem que você soubesse? E quantas vezes Ele te guiou em silêncio por um sentimento de paz, de regozijo ou de ânimo? Um atraso acidental em algum momento, uma porta que se fechou, ou só as portas abertas são cuidado do Senhor? Quantos aqui já tiveram portas fechadas pelo Senhor? O Senhor também fecha portas. Assim como Ele abre portas, Ele fecha portas. A minha oração com o Senhor é: Pai, só me deixa entrar nessa porta se o Senhor já tiver passado por ela. Se o Senhor não entrou, se estiver fechada para Ti, fecha para mim também. Aleluia! Lá em Isaías, no capítulo 30, no verso 15, diz o seguinte, meu irmão: diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. O império assírio estava crescendo e conquistando nações, ameaçando Israel no reino do norte. Judá, com medo, procurava alianças políticas com o Egito para proteção. O que Deus está dizendo é: vocês estão tentando resolver tudo com força, mas a força verdadeira está em descansar em mim. No capítulo 30, no verso 15 de Isaías. Ainda em Isaías, no capítulo 46, no verso 3 e 4, o Senhor reforça a constância paternal. Escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos, e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu, aquele que os susterá. Eu os fiz, e eu os levarei, eu os susterei, e eu os salvarei. O cuidado do Senhor não faz barulho, mas não falha. Nas trevas, no silêncio, quando nós não sabemos o que fazer, quando nós temos um desafio à nossa frente, antes de reclamarmos, confiarmos, antes de pedirmos porquês, buscarmos a presença constante do Senhor, porque é a presença do Senhor, o caráter do Senhor que nos guia, assim como Ele está dizendo lá para Israel, no arrependimento e no descanso. Primeiro, crente, entenda quem é você.
a sua podridão carnal, porque quando formos para a sepultura não sobra. Mas o Senhor está dizendo, se arrependam primeiro, e depois descansem, façam uma medição em suas vidas, antes, e descansem, porque na quietude e na confiança está o seu vigor. Não procurem aliança com os inimigos, o Senhor está dizendo aqui em Isaías. Por que é que vocês estão indo atrás do Egito? Eu sou o Deus de vocês, mas vocês não estão querendo. O Senhor está dizendo aqui para o povo em Isaías no capítulo 30. É o cuidado que não faz barulho. Mas nós, na nossa crise de fé, na nossa crise emocional, procuramos alianças equivocadas. Esse cuidado não faz barulho, mas não falha, meu amado. Confiar no caráter dele e não nas circunstâncias é a nossa missão. Agir com fé e não com evidências. Amadurecer na constância de relacionamento com o Senhor, não em dependência emocional. Porque quem depende emocionalmente, num relacionamento, é tóxico. Dependência emocional num relacionamento é tóxico. O que o Senhor está dizendo é, a constância no relacionamento vai trazer descanso para as vossas almas. Confiança no meu caráter, entendendo quem Ele é. E nesse silêncio, que a fé deixa de ser teoria e passa a ser prática, passa a ser constância na nossa vida, como Davi que não entendia como, mas sabia quem. Continuando, meu irmão, para o próximo bloco, diz lá no verso 13 até o verso 18. Assim, em nome de Jesus, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu vos contasse, seriam mais do que os grãos de areia. E se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Davi reforça a constância paternal do Senhor. Davi reconhece que foi formado pelo Senhor. Aqui Davi diz, os teus olhos viram o meu embrião. Tu me teceste no ventre da minha mãe. É cuidado desde o início, desde sempre. Não tem um dia, aquele dia então, depois daquele, é desde sempre, meu amado. Porque a constância do Senhor é paternal, não como pai ausente, mas pai presente. A obra do Senhor na nossa vida sempre foi intencional e não acidental. Não pense você que você tropeçou na frente da igreja, entrou aqui para dentro, foi fazer um curativo e se converteu. Ele te fez no ventre de sua mãe, e todos os dias já estão escritos pelo Senhor, determinados pelo Senhor. Cada detalhe da minha vida foi visto e planejado por Ele. E antes de eu existir, eles já me conheciam, porque os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, diz Davi. Os seus pensamentos sobre mim são incontáveis, são mais numerosos que o grão de areia, e mesmo que eu pudesse entender todos os seus planos, Senhor, eu ainda não chegaria ao fim. É isso que Davi está dizendo. Senhor, se eu contasse, determinasse todos os seus pensamentos, eles seriam maiores do que os grãos de areia da praia. E se eu me pusesse a contá-los e levasse a vida toda, ao final eu ainda estaria contigo, porque o Senhor também é tempo. Deus, Ele não apenas me criou, mas Ele me sustenta, e eu existo por amor e permaneço por cuidado no Senhor. E mesmo se a gente passasse, meus amados, a eternidade, contando as misericórdias do Senhor, a gente não chegaria ao fim.
mas nem o tempo pode interromper cuidado divino. Continuando, meus irmãos, nos Salmos, lá no verso 19 até o verso 24 agora. Nós já estamos chegando ao final da mensagem. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações, e vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Até o verso 24. Esse é o final dos Salmos. Antes da gente continuar, tem um contexto importante para nós entendermos aqui. Davi está maravilhado, como Deus o conhece tanto, como é maravilhosa a sabedoria do Senhor, como Ele o formou com tanto amor, com tanto cuidado. Mas a partir do verso 19, Davi muda o tom. Ele olha para o mundo e se pergunta: como é possível que existam pessoas que desprezam esse Deus tão grandioso? Davi está num desabafo do verso 19 em diante. E lá no verso 19 ele diz algo forte, que é: quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos. A palavra ímpios, no hebraico, ela tem alguns significados, mas quer dizer uma oposição ativa à vontade de Deus. Ímpio significa alguém que tem e vive em oposição ativa à vontade de Deus. Para você, quem é que vive em oposição ativa à vontade de Deus? Oposição ativa significa todos os dias, faça chuva ou faça sol, eu estou contra Deus. O nosso inimigo espiritual, meu irmão, não é o seu vizinho, não é o seu amigo, não é o seu chefe. O pedido de matá-los, de Davi, expressa um anseio por justiça. Davi clama para que o mal seja interrompido. Afastem-se de mim, como Davi diz, indica uma separação moral. O que Davi está fazendo, amado, é expressando o seu lado do muro. Davi está dizendo: eu não me misturo com eles, Senhor. Tu sabes que eles são também meus inimigos. Eu não os quero por perto, Pai. Eu não quero me associar com quem pratica o mal. É isso que Davi está dizendo. À luz, meus irmãos, do que nós temos lá em Efésios, no capítulo 6, do verso 12. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu estou fazendo esse parênteses no meio da mensagem, porque é importante nós entendermos que nós não temos inimigos carnais. Nós, por exemplo, podemos ter algumas diferenças com algumas pessoas, mas nenhum deles é inimigo. E nós não podemos pedir em oração para o Senhor a morte deles, porque nossos inimigos são da região espiritual. Porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Davi está indignado com homens ímpios que profanam o nome do Senhor. Essas pessoas não são só humanas, são pessoas influenciadas. Influenciadas por quem? Pelos principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais, lá em Efésios, no capítulo 6, do verso 12. Eu já vi gente pedindo o mal de outra pessoa para o Senhor. Nós não podemos fazer isso. Davi não está falando disso. Então, antes de nós olharmos para o mal da pessoa, olharmos para o que nós podemos fazer contra os dominadores que estão naquela pessoa. Porque todos nós somos filhos do Senhor. Todos nós fomos vistos no ventre de nossa mãe pelo Senhor. Até aqueles que estão nas cadeias. Até aqueles que estão recebendo prisão perpétua. Aqueles que fizeram barbaridades. Aqueles monstros que nós vimos na TV.
também foram feitos pelo Senhor. Mas basta a nós odiarmos e nos separarmos das regiões celestiais desses dominadores, olharmos para nós, para dentro de nós. Por isso que o Senhor lá em Isaías diz: arrependam-se, porque no arrependimento está a vossa força, o vosso vigor. No silêncio e no arrependimento, diz o Senhor. Ódio contra o mal e não contra as pessoas, mas nos importa expressarmos a nossa separação disso. Eu não quero isso. E digo em voz alta: não os quero. Afastem-se de mim. Acaso não odeio os que te odeiam, diz Davi. E não detesto os que se revoltam contra ti? Quando nós interpretamos isso então à luz de Efésios, o ódio é um rejeitar espiritual a tudo que se opõe a Deus, como ideologias, tentações, opressões, tudo que profana o nome do Senhor. E o inimigo não é a pessoa, mas o espírito que age por trás da pessoa. Então, se a gente reinterpretar o que Davi está dizendo: Senhor, eu rejeito toda a influência que se opõe à tua vontade. Eu não quero ter comunhão com o que te afronta, nem dentro de mim e nem ao meu redor. Amém, amados? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim alguma conduta te ofende, Senhor, e me dirige pelo caminho eterno. Esses versículos, eles encerram o salmo e servem como uma resposta pessoal de Davi a tudo que ele acabou de declarar sobre Deus. Ele reconhece então do início ao fim a onisciência do Senhor, que sabe tudo, a onipresença do Senhor, que está em todos os lugares, a soberania divina, e não termina com medo, mas ele termina numa oração de vulnerabilidade, dizendo: sonda-me, ó Deus. Davi não apenas aceita ser conhecido, lá no início, como nós lemos: Senhor, tu me sondas. Aqui Davi está dizendo: sonda-me. Davi está pedindo. Antes Davi estava passivo na história, agora Davi é ativo na história. Ele pede para ser conhecido, e esse movimento da consciência de Davi vai para a submissão. Davi começa o salmo consciente de quem é o Senhor e termina se rendendo diante do Senhor. Da teoria, do que eu sei, do que me contaram, para a minha rendição completa, uma rendição para a transformação, uma rendição com propósito. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, significa uma investigação profunda, um exame de detalhes, nos cantos mais escondidos da minha vida. Olha, Senhor, Davi pede, conhece o meu coração, Pai, revela as minhas intenções, é o que Davi está dizendo. Senhor, olha para o meu mais íntimo, revela, Senhor, aquilo que não te agrada, Pai. Me dá consciência, Senhor, daquele pecado que eu ainda não enxerguei, Pai. Prova-me, me testa, é o que Davi está dizendo, mas não com tentação, mas num teste de pureza, como fogo que queima o ouro, e quanto mais se queima, mais puro fica o ouro. Não é um pedido de castigo, mas um pedido de aperfeiçoamento. Senhor, para que eu seja constante, prova-me, porque o cristão que só vive em bênçãos, não passa pelo deserto, não sabe o valor que tem a água, só sabe o valor da água quem teve sede, amado. Conhece os meus pensamentos, significa ansiedade, inquietações. Senhor, olha para tudo aquilo que me tira a paz, o sossego em Ti, a quietude em Ti. Olha, Senhor, para tudo isso que tira a minha quietude, ou seja, aquilo que está virando crise emocional, crise de fé. Olha para isso, Senhor, e tira, Pai, de mim. Não apenas correção moral, mas cura interior. Senhor, penetra além do que os outros veem. Mostra, Senhor, quem eu realmente sou,
para que eu veja, Senhor, e o Senhor purifique, Pai, em nome de Jesus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Terminando o salmo. É um olhar atento de quem observa para discernir. Vê se há em mim. Davi está pedindo discernimento. Eu estou submetendo, Senhor, os caminhos a Ti. Avalia, Pai. Revela algum caminho mau. Pode ser algum caminho de dor. Senhor, se eu estou indo para esse lugar e este lugar está me levando para a dor, para o abismo, Pai. Vê, Senhor, e me guia pelo caminho eterno. Davi não está pedindo, Senhor, olha esse namorado, olha essa namorada. Olha como ela é ruim, como ela é má. Transforma ela. Davi não está pedindo isso. Davi está dizendo, Senhor, me tira desse caminho e põe em outro caminho. É claro que você deve orar pelos seus amados, mas muitas vezes, meu irmão, estou fazendo essa alegoria porque muitas vezes o que nós estamos pedindo para Deus é, conserta esse caminho mal. Davi não está pedindo conserto, Davi está pedindo mudança. Senhor, eu estava indo por aqui, me leva para lá, Pai, onde é o caminho eterno. Mas é uma oração de vulnerabilidade, meus amados. Muitas vezes o que nós queremos é o sonda-me. Mas a gente não entende a mudança para o caminho eterno. Esse sonda-me é para adequar os nossos planos à nossa vontade. Nós estamos pedindo a bênção do Senhor para pecar. E não para mudar o caminho, e não para a correção. O que Davi está dizendo é isso. Quem entende que a presença de Deus é santa e quer ser guiado por Ele, entende que precisa de submissão e não só de consolo. Essa é a constância na fé. Entender que precisamos ser corrigidos. Precisamos passar pelo vale. Precisamos passar pela sombra. Para no final, nós fazermos uma oração madura, como Davi fez. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, Senhor. Davi entende que não tem comunhão sem correção. Queremos o caminho eterno, mas não queremos o ver se há em mim algum caminho que te ofende. A fé que busca resultado, mas não busca refinamento, é o que se prega fora. Não existe. Guia-me, sem sonda-me. Porque primeiro vem o arrependimento, como nós vimos. Direção sem espelho, consolo sem confronto, isso não existe no relacionamento com Deus. Mas Davi mostra que a verdadeira comunhão com Deus exige exposição. Não só pedir que Deus ande conosco, mas permitir que Ele revele em nós o que não anda com Ele. A fé que amadurece pede exame. Reconhece o amor de Deus, mas não usa esse amor como desculpa, e sim como segurança para ser confrontado sem medo. O confronto sem medo do julgamento do Senhor, confiando na cura do Senhor. Nós não precisamos ter medo porque nós confiamos no caráter do Senhor. Mais do que nas mãos do Senhor, nós confiamos no caráter do Senhor. Deus nos convida então à parceria, o cuidado dele com a ação nossa. Deus age com poder, e muitas vezes nós vimos esse poder, mas Ele nos chama para responder com fé e obediência. Por exemplo, em Êxodo 14, Deus abre o mar, mas manda Moisés erguer o cajado. Em Josué, no capítulo 3, Deus para o Jordão, mas os sacerdotes precisam pisar na água primeiro. Em Êxodo, no capítulo 12, Deus promete livrar Israel da praga dos primogênitos, mas ordena que cada família pinte a porta com o sangue do cordeiro. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Era um ato de fé visível, amado. Não era um ato de fé escondidinho. Não era um, Senhor, eu aceito. Era, Senhor, eu aceito o teu cuidado.
Não era eu me rendo, Senhor, aos teus pés. Quem aí quer aceitar Jesus? E tem irmão com mão no bolso, assim, Senhor, eu te aceito. Não é isso que o Senhor está pedindo aqui, desse povo. O que o Senhor está dizendo, aquele que crê, aquele que confia, vai imolar um cordeiro, e com o sangue desse cordeiro pintar a porta para que todos vejam. Porque eu sei quem são vocês. Eu não preciso de sangue na porta. É vocês que precisam. A fé, meu irmão, é pública. A mudança é pública. O consolo do Senhor existe, mas o arrependimento nos muda o caminho. Eu não permaneço mais aqui, porque agora eu estou nesse. Esse é eterno. Eis que a minha porta está pintada, e toda a vizinhança vê, e não temo, e não me envergonho. A minha casa servirá ao Senhor. Aleluia. Gente que ouve falar como Jó. Gente que vive de ouvir como Jó. Tem a oportunidade de se render ao Senhor verdadeiramente. E completamente como Davi. E ao final, quem sabe, não pode dizer também: eis que agora os meus olhos te veem. Eis que agora te conheço. Verdadeiramente quem tu és. Ó Senhor. Te agradeço, Pai, porque o Senhor esteve conosco. Ó Deus poderoso, nos ensina, Senhor, o caminho eterno. Mostra, Senhor, para nós a nossa conduta, Pai, que te ofende. Intervém, papai, como o profeta Natan interviu ali na vida de Davi, Senhor. Ó Deus poderoso, nós nos rendemos a Ti, Pai. Sabemos do Teu conhecimento, Senhor, mas também queremos conhecer o Teu caráter, Pai. Deus poderoso, e assim podemos confiar e descansar em Ti. Sem alarde, no silêncio, na simplicidade. Nós não precisamos de grandes coisas, objetos. O que nós precisamos, Senhor, é a Tua virtude, a Tua presença, de Pai presente conosco, Pai. Vem sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço. Sejam abençoados em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus. Glória. Como diz o livro de Apocalipse, né, irmãos? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus falou com você? Deus falou comigo. Nós vamos cantar e nós vamos fazer uma oração. Vamos ouvir a voz de Deus. Fica de pé, você conhece a música. Rapaz, ouvir Deus no silêncio, hein? Isso é muito pedagógico, hein, irmãos? A nossa luta não é contra o ser humano, é contra a força do mal. Irmãos, como é difícil querer fazer as coisas do nosso jeito, né? E esquecemos da vontade de Deus. Deus falou com a gente. É do meu jeito, não do seu. Mas a gente insiste, né, irmãos? Meu pai tinha um versículo popular dele, a gente insiste dar murro na ponta da faca, né? Está doendo, está machucando, mas a gente insiste em fazer a nossa vontade.
Então vamos ouvir a voz de Deus. Pode soltar. Vocês cantam com a gente, irmãos, adorando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória seja a ti, Senhor. Glória a Deus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, Mas se eu te ouvir, eu vivo. se eu te ouvir, Se eu te oh ouvir, glória, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. mas se eu te ouvir, Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. oh glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus, pode dizer aleluia, pode pedir para Deus falar com você, porque Deus fala no seu silêncio. Deus te vê, Deus te guia, e a presença dele é constante na tua vida. Mas você precisa silenciar as dúvidas, as interrogações, as vozes do teu coração. Então somente falar, fala Deus, fala no meu coração e ouça Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca, Jesus. Toca-me com brasas no altar. Fala Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra tendo ao teu mandar. Fala Deus. Fala, Deus. Fala, Deus.
ofereço. Eu preciso ouvir tua voz. Tua voz é livramento. No meio do tormento, tua voz é tudo. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu prospero. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança. No começo, No começo, meio e fim. oh glória. Tua voz é tudo. Vamos aplaudir o Senhor, a sua palavra. Glória a Deus, aleluia. E eu gostaria de convidar aqui à frente os pastores, as diaconisas. E eu queria também te convidar para você vir receber a sua oração. Mas não uma oração para você sair daqui no sentido de abençoado dentro da tua vontade. Mas você vai vir aqui à frente para ser abençoado segundo o propósito que Deus tem para a tua vida. Para que você possa silenciar as vozes, para que você possa ter a mesma percepção de Davi, para você possa entender que de repente você está na mesma página de Jó, antes de entender qual é a profundidade do relacionamento com Deus. E todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E Deus te chamou para dar certo. Deus te viu ainda em embrião, porque Ele sabia que você vai dar certo. Vem, João, aqui à frente também interceder. João tem ministério, né, irmãos? E eu quero que você saia do seu lugar, no silêncio da sua alma. Você só se ajoelha aqui e deixa essa pessoa orar por você. Você não veio atrás de profecia, mas você veio aqui atrás da direção de Deus para a sua vida. Vem, vem porque o Espírito Santo te chama. Vem porque o seu coração está ardendo por esta oração. Pode vir. Vem com a sua lágrima, vem com o seu choro, vem com o seu pranto, vem com a sua alegria. Mas você não pode sair daqui diferente do que esta palavra disse aos nossos corações. Vem para se arrepender, vem para se alinhar à vontade perfeita de Deus, vem. Ô Vânia, vem interceder, porque você também é do ministério. Ô Adenilson, aqui tem espaço aqui com o pastor. Orialabassuri canta labás. Soberano Deus. Ela vai orar por você. Deus Todo-Poderoso, que conhece o vazio do coração, que conhece a fraqueza da alma, que sabe o quanto é necessário este momento de quebrantamento, esse momento de encontro. Douglas, vem orar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fica aí, meu, fica aí, ora por ela ali, ó.